Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Algoz e hoje estamos mais uma vez no PFSI 1, agora, finalmente, para fazer o nosso SMR explicando a build. A hipótese disso aqui nunca foi ser um SMR de verdade, mas acabou se tornando porque explicar build é meio chato para quem não conhece o jogo, então foi essa forma que eu achei da gente falar isso do canal, que não é só de PFSI, né? Enfim, mano, eu não estou fazendo mais a minha farm de crop rotation, porque agora eu já tô com dinheiro, então se a gente vem aqui, por exemplo, eu tô com 5 mil, 5 mil, 5 mil, se eu vender isso aqui eu já vou conseguir umas divines e pouquinhas, uma divine e pouquinho, então consigo fazer a rotação para fazer cornucópia, mas o problema de cornucópia é que aquilo é um farm escalável, que vai eventualmente me dar 20 divines por 20 mapas, tá ligado? Só que eu vou ter que fazer 20 mapas para conseguir 20 divines para pagar 20 mapas pra conseguir, tipo, 21 divines, entendeu? Então é um farm que pra eu conseguir um montão de divines eu tenho que fazer um montão de mapas, mas ele vai escalando, né? Não é aquele tipo de farm que, tipo Strongbox, alguma coisa assim, que eventualmente vai explodir e aí eu consigo 5 divines em um único mapa, né? Não é esse tipo de mapa, é um mapa mais pé no chão, tá ligado? Então, em breve, quando eu estiver mais forte ainda, eu vou mudar meu farm, mas por enquanto está assim, fechou? Inclusive, se quiser copiar aí minha Atlas Tree, não recomendo. Mentira, não tá horrível, tá? Não está horrível. Então o que eu tô fazendo? Eu tô pegando aqui altar, né, de Tale of the Worlds, que é o altar que eu gosto mais. Harvest, você pode vir aqui e pegar altar de Zinezark também. Não tem problema, tá ligado? Pra dropar mais coisa, né? Eu pego o Ether of the Worlds e aí sempre que aparece o altar eu tenho que pegar Quantity. É bom você pegar uns mapas tipo City Square, que o boss fica no meio, que você rusha, mata o boss e depois mata os inimigos, porque aí o altar que dropar não tem chance de dropar aqueles altar inútil, que é tipo, quando o boss morrer ele dropa currency. E aí é isso que eu faço. Então eu pego aqui, eu pego tudo de Harvest, agora a gente não pega mais Crop Rotation, tá vendo? E agora a gente pega esse ponto aqui, Heart of the Groove, que faz com que tenha 10% de chance da plantação ao lado da plantação que a gente clicou, ela não morra, né? E também tem 60% de chance de conter um tier 4 de planta, então tem mais chance de ter 2 bosses, por exemplo, porque a gente tá usando cornucópia, que faz basicamente isso, ele garante que vai ter um tier 4. Com esse 60% tem chance de ter 2 tier 4 na mesma planta, tá ligado? Então funciona basicamente assim, a gente tem chance de matar 2 bosses aí e ganhar muito mais currency, a gente ganharia, tipo... A gente ganhou o dobro do dobro, né? Porque a gente tá usando Scarab of Dublin também. Bom, uma loucura. Tô usando altares também pra correr mais rápido o mapa aí, finalizar o mapa, pegar os altares e entrar na planta, né? Entrar no Sacred Groove. E tô usando uns pontinhos de Scarab aí, né? Terminei meu Atlas entre muitas aspas, né? Eu terminei aqui as missões do Egon, que são de tier 16.5, fazer mapa 16.5 e fazer as boss fight da Zana. Não sei se vai ter mais. Eu matei um boss muito difícil e muito legal também. Foi bem divertido. E aí o nosso Atlas fica assim, bonitão, né? 93 de 115. Daqui a pouco eu termino isso e fechou, né? O problema são os mapas únicos que aí vai ter que comprar e nem todos são baratinhos, então tô esperando dropar, tá ligado? Por enquanto, eu vou farmando. Agora o que falta fazer é matar a Maven e matar o Elder, né? Eu já matei o Sinezaki e o Wither of the Worlds e também o boss do Eagle. Agora falta a Maven e o Elder, que são os bosses mais complicadinhos aí do jogo. A Maven possivelmente eu vou deixar por último. E o Elder eu nunca nem matei, pra vocês terem noção. Então, possivelmente o que eu vou fazer é ir atrás do Elder primeiro e depois ir atrás da Maven. O pessoal fala que o Elder é mais fácil. Enfim, é isso, tá ligado? É isso que eu estou fazendo, é isso aí. Essa liga foi muito boa, tá sendo muito boa, cara. A melhor liga que eu já joguei, sem sombra de dúvidas. Tipo, Kalgur foi a melhor liga que eu já joguei. Porque Kalgur foi gigante, teve todo aquele lance, todo aquele bagulho de novidade. Tipo, quando eu lembro do meu passado no PFSI, não é Necro, né? Porque eu comecei em Necrópolis. Necrópolis? Ou é Necro? Não lembro, enfim, eu comecei lá. Mas eu não lembro disso. Eu lembro de Settlers of Kalgur. A Necrópolis foi uma. Eu joguei ali uma semaninha e parei. Settlers não. Settlers eu joguei tipo um mês inteiro sem parar. E foi quando eu peguei muitas horas de PFSI, assim. Peguei tipo, 500 horas de PFSI. Aí depois veio o Fressa, e Fressa foi muito foda também. E agora estamos no Secret of the Atlas. E assim, aqui eu tô com conhecimento, tá ligado? Aqui eu tô com conhecimento destacado. Aqui eu consegui fazer a build. Aqui eu consegui ver o que tava faltando, o que precisava, o que não precisava, o que eu podia comprar, que item eu podia comprar que não ia piorar a minha build, tá ligado? Não gastei dinheiro à toa. Enfim, essa liga eu não dropei nada. Eu dropei uma Divine, que foi aquela que eu dropei no vídeo. Eu fiz muito mapa, velho.
Não dropei absolutamente nada, mas ainda assim, isso foi melhor ainda porque eu senti que eu consigo jogar mesmo sem o Lucky Drop, tá ligado? Mesmo sem aquele drop que vai explodir, vai ser muito foda, vai me dar 40 Divines, não. Eu consigo jogar sem isso, eu consigo dar meus pulos, farmar minhas próprias Divine, consigo fazer meus farms. Eu não sei tudo sobre o jogo, mas eu sei bastante, tá ligado? E essa liga me provou isso. Isso foi muito foda. Então vou tentar ir pegar todas as Voidstone, né? Nunca peguei a do Elder, mas vou pegar, vou matar Maven, vou pegar o Elder e pegar as 4 Voidstone, fazer o challenge. E é isso que eu quero. Quero pegar todas as Voidstone e fazer o challenge, porque são duas coisas que eu nunca fiz, né? Os challenge eu nunca terminei e as 4 Voidstone, geralmente eu pego 3, tá ligado? Bom, e aí, né? Como está indo? Mano, a build tá indo de bom a melhor, velho. Tá uma maravilha. Essa build aqui é muito gostosinha. Eu vou deixar o guia que eu segui aí na descrição, o canal do cara, que é o Peugeot. Assim, óbvio, né? Ele fez um guia de Liga Start. Se você for fazer essa build hoje, você pode até seguir o guia, se você nunca jogou e coisa do tipo. Mas, se você já tá jogando e vai fazer essa build, é só você pegar o POB final e comprar os itens e criar o personagem, upar e pegar os itens e pronto, tá ligado? Então, não precisa seguir o guia assim, bonitinho. Mas eu vou deixar o canal dele aí na descrição. O cara é bom, velho. O cara é bom. Eu fui atrás de uma build tanque, tá? Porque qual que é o lance? Desde o início de PFSI eu quero fazer uma build tanque. E eu comecei com Toxic Arrow, porque Toxic Arrow é uma build bem estável, é uma build bem de boa, tá ligado? Consistente. Eu entendi que eu não ia precisar de nenhum esforço para aquela build funcionar e coisa do tipo. Depois de Toxic Arrow, eu fui pra Death Aura, né? Foi minha segunda liga, foi na Settlers, aí eu fiz uma Death Aura. E aí a Death Aura, velho, foi um bagulho, porque foi uma build muito difícil pro momento que eu tava jogando ali, então era meu segundo personagem. Então, uma Death Aura, na Death Aura é uma build complicadíssima de fazer. E eu peguei, e o que eu aprendi fazendo uma Death Aura, minha Death Aura tava capenga, eu acho que ela não chegava a 2 milhões de dano, tá ligado? Dava 1 milhão e 600 no máximo, não sei nem se isso, tá? Dava 900 mil de dano ali estourando. E eu gastei muito dinheiro naquela Death Aura. Mas assim, o que eu aprendi fazendo uma Death Aura, nossa, foi absurdo. Porque você tem que aprender muita coisa, você tem que entender muitos conceitos. E Death Aura não é uma build com muitos guias ainda mais atuais, tá ligado? Então eu tinha que pegar vídeo antigo, pegar guia em inglês, entender o que tava errado, o que tava funcionando. Então Death Aura foi uma build que eu aprendi muito jogando com ela. Foi uma build que eu gostei demais. Um dia eu quero refazer uma Death Aura e fazer melhor, tá ligado? E coisas do tipo. Depois da Death Aura eu fiz a Hexblast. Hexblast foi paixão à primeira vista, foi maravilhoso. Eu só andei, explodi tudo e meu plano era farmar Siren Exarch, só que não rolou. Então fiquei farmando Harvest, inclusive, e foi muito legal. Fiquei farmando Harvest até doer as costas, velho. Nossa, eu farmei muita Harvest, fiz muita Currency, fiz 20 Divines, 30 Divines no farm. Tipo, absurdo. Muito legal, muito maneiro. E também, Hexblast, gastei bastante naquela build e ela foi longe, tá ligado? E aí depois eu fiz uma Totem Balista, Explosive Balista, né? E a hipótese era ser tanque, né? Todas as builds anteriores que eu tinha feito não eram tanques, e essa, na minha cabeça, ia ser a mais tanque de todas, porque, pô, é Maraldão e tal, e não sei lá o que. Não foi tão tanque não. Quem tancava era a balista, né? Essa era a ideia. E assim, eu ia precisar inserir bastante currency na build pra balista tancar legal. Então, não gostei muito, não gostei da gameplay de balista, achei um cocô, né? E deixei lá, né? De totem, assim, e tal, não gostei. Larguei na metade, acho que level 80 e pouco, nem terminei a build. Só que eu fui depois pra Frostblade of Catabase, isso na Frécia, né? E aí Frostblade of Catabase foi muito foda. Foi uma build complicada também de fazer que aprender muita coisa, que eu tive que farmar Svalin. Coloquei Svalin na build, não funcionou legal. Aí tive que entender como funcionava pra fazer o Svalin funcionar. Foi legal também, aprendi muita coisa. E com uma build com Svalin, em teoria seria mais tanque, né? Só que não ficou muito tanque, não. Não ficou uma build muito absurda, muito interessante, assim. Eu tancava bem, só que se o hit passasse, ele matava, tá ligado? Se o hit passasse, era hit. E essa foi a última build que eu fiz. Foi muito legal, absurda, só que não ficou tanque como eu gostaria. Até porque Frostblade of Catabase não é uma build necessariamente tanque, né? O pessoal faz ali ela ficar tanque. Hoje em dia a Catabase não existe mais, né? Frostblade of Catabase foi explodida, expurgada da face da terra, mas a Frostblade ainda existe e o pessoal não faz ela pra necessariamente ser um tanque. O legal dela é que ela dá um dano absurdo,
né? Isso é a parte maneira. Nessa liga, né, no Secret of the Atlas, eu fui com a cabeça no tanque, 100%. Eu quero tancar e é isso, né? Então eu peguei Vortex of Projection, ok? E Vortex of Projection não é necessariamente uma build tank, pelo que eu entendi, só que o guia que eu peguei do Peugeot, esse cara, ele gosta de build tank, ele fez a build tank de Vortex of Projection. Bom, o que é o Vortex of Projection? O Vortex of Projection é isso aqui, é um Vortex de gelo que dá dano de gelo em volta do seu personagem e ele é castado sempre em volta do personagem, tá vendo? Ele não acontece longe no mouse. A ideia do Vortex of Projection é dar dano de gelo e a gente também vai converter um pouco desse dano em dano de raio, né? Não converter um pouco desse dano, mas vamos castar dano de raio aqui do Vortex of Projection. Mas antes disso, a gente tem que entender uma coisa. Essa build ela é baseada em duas coisas: mana e cast speed, ok? Então tudo aqui vai ter, vocês vão ver muito repetidamente, mana e cast speed, mana, cast speed, mana, cast speed, ok? Então vamos lá. Do Vortex of Projection a gente foi para Spell Echo, e olha aqui, 54% mais cast speed, e a gente repete a skill uma vez. Então quando a gente ativa ela, ela acontece duas vezes e acontece bem mais rápido, e também aumenta 10% aí do nosso dano. Lightning Penetration Support é para dar dano de raio, a gente penetra 32% da resistência do inimigo, e aumenta em 10% o Lightning Damage da skill. Mas algoz, Vortex of Projection é uma skill que não tem Lightning Damage. Sim, só que a gente linka nela uma Archmage Support, que faz com que essa skill ela ganhe Lightning Damage adicional na skill, de 16% para o máximo de mana não reservada que você tenha. Como vocês podem ver, eu tenho 7.744 de mana e nada dela está reservado. Por quê? Porque nós temos duas coisas aqui reservando mana, que é a nossa Grace, uma Vaal Grace, que está numa Eternal Blessing Support. A Eternal Blessing Support faz o seguinte, ela aumenta o efeito da aura, né? Então a nossa Grace, ela tá upadinha, basicamente. E faz com que essa skill não tenha reservation. Então a gente tá castando a Grace de graça, basicamente. Só que a gente só pode ter uma aura não blessing ativada por vez. Então ela basicamente exclui todas as nossas auras, a não ser que seja uma blessing. Então a gente só uma aura. Na verdade, eu falei errado, a gente só pode ter uma aura blessing ativada, ok? Então é basicamente isso. Então se a gente tiver uma outra Eternal Blessing linkada em uma outra aura e a gente tentar ativar a outra aura, a nossa Grace é desativada. Então a gente só tem uma skill não reservando mana, basicamente. É isso. Só que a gente pega aqui, ó, e enfia uma arrogância numa Clarity. E aí a gente tá reservando 72 de vida, não é muita coisa, né? A Clarity, ela reserva mana estagnada. A arrogância sobe pouco dessa mana, é 213%, só que 13% desses T4 não tá tão absurdo. E aí a gente reserva ali só 72 de vida e tá funcionando, tá ligado? Então a gente tem duas fodendo auras ativadas e isso é o máximo, ligado? Não peça mais que isso, a gente não vai chegar lá. Bom, e aí a Archmage tá funcionando aí, tá dando 16% de 7.744 de dano para Vortex of Projection em dano de choque, dano de lightning, dano de raio, ok? O custo da skill aumenta um pouquinho aí, mas pouca coisa. Vocês veem que a gente nunca tá perdendo mana, mas não dá pra ver assim. Mas enfim, aumentei um pouquinho o custo da skill e aumenta o dano dela também em 10%. Por último, mas não menos importante, não é por último, na verdade, tem uma Inspiration ali em cima, mas a gente tem Arcane Surge Support. Arcane Surge Support, ela é castada meio que automaticamente, ela acontece automaticamente depois que a gente gasta um total de 345 de mana numa skill nossa, numa skill que tá linkada. O Arcane Surge ele vai fazer com que a gente realmente em 20% o nosso cast speed, ou seja, absurdo, já que a build é bem baseada em cast speed, então a gente tá gastando mana aqui, e quando acontece o Arcane Surge, blau, 20% de cast speed. Fora isso, 30% de Increase Mana Regeneration Rate, então aumenta nossa regeneração de mana, e também a skill aumenta em 34% de dano aí, de dano de spell, quando o Arcane Surge está ativo, e ele dura 4 segundos. Pode parecer meio difícil ativar ele, mas não, tá? Como, ó, a mana pode parecer que ela não tá gastando, mas tá gastando. Eventualmente aqui eu gasto 345 de mana e blau, o Arcane Surge é procado e a gente tá com o Arcane Surge ativado. Fora todos esses, por último, agora sim, linkado na Vortex of Projection, a gente tem uma Inspiration. A Inspiration faz o seguinte, menos custo de mana e a gente ganha uma carga de Inspiration baseado na mana que a gente casta na skill, né?
E a gente perde todas as nossas inspirações aí quando a gente gasta um total de 660 de mana na skill que tá linkada, né? Geralmente, ó, você vê, a gente tem 2 de Inspiration. E só, por poucos segundos, tá? E geralmente é isso aí, ó. Aparece aqui em cima, a gente tem 2 de Inspiration e é o que tem, né? Só que como a gente faz isso? A Inspiration, ela aumenta aí o nosso dano por Inspiration Charge, a nossa chance de crítico por Inspiration Charge. Como essa skill, ela tá o tempo inteiro, basicamente, a gente consegue sim fazer uso dessa Inspiration aí, mesmo que ela acabe constantemente. Então sim, faz uma diferenciazinha aí no dano. Outra coisa sobre a Vortex of Projection é que no final ali da escritura dela, ela diz o seguinte: se você castar a Vortex of Projection próximo de um projétil de Frostbolt, e o Frostbolt vai explodir, e a Vortex of Projection vai acontecer no local do... E olha só o que nós temos bem aqui, sim, uma Frostbolt linkada em uma Greater Volley Support, uma Slower Projectile Support e uma Unleash Support. A Frostbolt diz o seguinte: você vai jogar em uns projéteis que vão dar Pierce em todos os alvos. Eu vou tirar aqui os nossos suportes e o que acontece é isso. É uma bolinha que vai atravessar todos os inimigos. Deixa eu apertar Z aqui. Vai atravessar todos os inimigos e vai dar dano e vai explodir lá no final. O que a gente faz? A gente vai ligar uma Unleash nessa Frostbolt. A Unleash vai aumentar o dano e vai a cada 0.71 segundos no level máximo com 20% de quality. Esse número não é o mesmo em todos os levels, né? A cada 0.71 segundos a gente vai ter 1 de stack até o máximo de 3 stacks, que são selos, ok? E para cada um desses stacks, a Frostbolt reacontece, só que ela dá menos dano para cada vez que ela reacontece, né? Dá 36% menos dano. Então, quando a gente aperta o botão da Frostbolt, você vê que vai 4 Frostbolts, né? Basicamente é isso. Liel. São 4 ou 3? É 4. Enfim. Ela vai bem juntinha, tá vendo? Isso aumenta bastante o dano e aumenta bastante o dano de Pierce e também bastante o dano de explosão lá no final. Outra coisa que também que a gente vai fazer é a Greater Volley Support. A gente vai colocar aqui. Faz com que a Frostbolt vai adicionar 4 projéteis adicionais. A gente vai dar mais dano e vamos dar menos dano. Só que a gente vai dar 20% a mais de dano e 22% a menos de dano, fazendo com que a gente dê 2% a menos de dano, e isso não importa em absolutamente nada, né? Não importa o dano aqui da nossa Frostbolt. E o importante mesmo é que acontece esse efeito magnífico aqui de 5 Frostbolts indo aí pra frente, fechou? E, por último, não menos importante, a gente coloca Slower Projectile Support, que vai diminuir a velocidade da nossa skill, aumentar o dano e aumentar o dano. Só que foda-se se aumentar o dano, porque a Frostbolt não é necessariamente onde a gente vai dar o dano. Lembra que eu falei que a Vortex Projection, ela acontece na Frostbolt? Quando a gente faz essa sequência de links, a Frostbolt ela fica mais lenta, fica maior, e você tem mais Frostbolt. Ou seja, quando a gente jogar a Frostbolt e apertar a Vortex of Projection, a gente pode deduzir, né? Vamos fazer daqui pra cá. A gente pode deduzir que o Vortex of Projection vai acontecer milhares e milhares de vezes. E é justamente isso que acontece, tá vendo? E ele fica bem maior e ele vai seguindo a Frostbolt, pegando uma área absurda, e como a Frostbolt ela tá mais lenta, o Vortex of Projection ele pega mais em todas as áreas, né? E a gente consegue ter o tempo da Frostbolt ter o selo de volta para castar mais e continuar fazendo o loop aí na nossa brincadeira, tá ligado? É isso, basicamente. Essa é a pira da build. E aí, de um bagulho bem basiquinho, que era isso aqui, né? Que a gente pode até tirar todos os links aqui. Isso aqui, né? Bem básico e lento e chato, a gente vai para esse bagulho absurdo aqui, bizarro, gigante, que dá muito dano e explode tudo na tela. Fechou? Fora isso, isso aqui é meio inconveniente, né? Você ficar jogando Frostbolt e ficar explodindo tudo. Então você vai fazer isso majoritariamente quando você estiver lutando contra um inimigo raro, único ou boss. Quando você não tá lutando contra nenhum desses inimigos, a gente tem aqui uma Frostblink of Winter Blast, que é a Frostblink transfigurada. A Frostblink padrão do jogo, ela tem 3 usos, então você usa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você tem que esperar recarregar esses. Ela dá um dash muito largo, muito longo, só que ela tem esses 3 usos e tem um tempo de cast bem alto. Aqui um cast time bem alto. E não dá dano. A Frostblink of Winter Blast, por outro lado, ela dá dano, ela tem um espaço, né, um espaçamento
da onde você tá pra onde você vai bem menor, então, tipo, a gente chega só até aqui, tá vendo? É o máximo pra chegar mesmo. Então é bem menor do que a Frostblink padrão. Só que a gente não precisa esperar o cooldown dela acontecer. A gente pode ficar reutilizando ela infinitamente. O ponto é que o cast time da Frostblink After Blast é muito maior do que a Frostblink padrão, absurdamente maior, ficando inútil se você não tiver um cast speed rápido o suficiente para usar ela constantemente. E a gente tem esse cast. Então o que acontece é que a gente fica dando Frost Blink pra todo lado. Aqui o meu hideout é meio pequeno, tem que trocar esse hideout, mas é basicamente isso, a gente fica voando aí pelo mapa com a Frostblink of Winter Blast. Nela a gente vai usar um Faster Cast Support com 20% de Quality e level 20, você não precisa, né, ter esses dois 20% de Quality e level 20 com ela maximizada assim, mas é bom, né, que aí você aumenta ainda mais o Cast Speed, dando 49% de Increased Cast Speed, aumentando bastante o tempo aí que você casta a Frost. Se a gente tirar aqui, vocês vão ver que já demora bem mais, tá ligado? Você já fica bem mais lento. Aí você coloca aqui, já fica bem melhor. A gente vai colocar também uma Archmage Support, que vai fazer com que ela dê dano de raio baseado na nossa mana não reservada, vocês já sabem. E uma Ice Bite Support para aumentar o dano aí de gelo, fazendo com que essa daqui seja a nossa clear de mapa. A gente tem também um aumento de área na árvore do personagem, então faz com que, tipo, essa skill sirva muito bem pra gente limpar a tela de inimigos sem precisar ficar parando, castando Frostbolt e castando Vortex of Projection depois, tá ligado? É isso. Bom, Arcane Cloak, eu já falei, a gente tem uma Grace linkada numa Eternal Blessing, a gente tem uma Clarity ligada numa Arrogance, uma Sig of Power aqui. Sig of Power é essa skill aqui, que faz com que a gente dê mais dano quando a gente tá nessa área e os inimigos recebam menos dano. Eles recebem mais dano. Calma. A gente dá mais dano quando a gente tá nessa área e a gente recebe menos dano quando estamos nessa área, ok? É isso que é. Então a gente vai usar aí pra matar boss, inimigo único e coisas do tipo. E tem uma Arcane Surge aqui linkada também no Arcane Cloak. Não serve de nada, né? Porque a gente já tem uma Arcane Surge aqui, que já tá funcionando da mesma forma. Só que essa Arcane Surge linkada nesse Arcane Cloak faz com que a gente tenha Arcane Surge basicamente o tempo todo. Então deixei aí, tá ligado? Mas não precisa. E o Arcane Cloak é uma skill que acontece de 4 em 4 segundos, aí que vai vai gastar 64% da nossa mana atual e vai deixar essa mana como um escudo que vai tomar 75% de todo o dano que a gente toma primeiro nesse escudo, tá ligado? Baseado em 64% da nossa mana atual. Isso daí dá um escudo de quase 5.000 de vida, tá ligado? Isso é um EHP muito forte. Acontece de 4 em 4 segundos, né? Dura um tempinho aí de possivelmente ali base duration é 3 segundos e a gente tem uma automation linkada aqui para de 4 em 4 segundos ela reativar. Então a gente passa um segundo aí sem Arcane Cloak ou então os inimigos eles tiram Arcane Cloak batendo na gente, tá ligado? Enfim, vocês vão ver que quando eu for jogar, a minha mana fica caindo o tempo todo e sempre parece que eu não vou ter mana, tá ligado? Mas sempre tem, não se preocupa, a build ela é pensada pra isso mesmo. É só que sempre que a mana cai, a gente ganha muito sustain, muita armadura, muita defesa, porque aí 75% de todo o dano que a gente toma é simplesmente ignorado. Ele vai direto para esse escudo que a mana gera. E a gente deixa aqui numa automation para ficar rodando. Fora isso, a gente usa também um Frost Shield, que é isso daqui. É basicamente um shield aqui, que ele vai criar esse Frost Shield aqui, que é meio que uma representação, mas ele cria um shield na nossa vida, tá vendo? Ele cria um shield em cima do Energy Shield e ele toma o dano primeiro nesse shield para depois tomar no Energy Shield, né? E pra que isso existe? Pra gente ficar parado, castando coisa e dando muito dano. Geralmente os inimigos eles morrem antes do Frost Shield acabar, mas caso ele acabe antes, a gente simplesmente recasta ele, tá ligado? A gente só pode ter um por vez, mas tá aqui. É uma ótima skill aí, uma ótima questão defensiva, tá ligado? Então o que a gente faz? Um boss difícil, qualquer coisa do tipo, M5, W, e aqui a gente só dá dano no boss, tá ligado? É basicamente isso. Fica ali parado, estagnado, que nem um tanque, tomando dano e dando dano de volta. Eu uso um portal aqui, só pra criar portal mesmo, não tem nada não. E pim,
foi isso, tá ligado? Essas são as nossas gemas muito insanas, né? Bom, agora vamos pros itens, né? Primeiro as armas. As armas são basicamente essas, a gente tá aumentando o dano de spell, né? Essa daqui tem um damage over time multiplier ali que é inútil, mas tá dando lightning damage to spell, que é muito bom. Increased cast speed, que é muito bom. Mais increased cast speed, que é muito bom. Increased spell critical strike chance, que é muito bom. Mana, spell damage e ali ganha 4% de não cause damage como extra cause damage, o que é meio ruim, mas meio que tanto faz. A gente tem ali uma resistência de cause damage existente, não tá em 0%, por exemplo. E a outra varinha é basicamente a mesma coisa. Ela vai aumentar mana, ela vai aumentar spell damage, ela vai aumentar lightning damage, cast speed, e tem um Physical Damage Over Time Multiplier ali que não importa, tá ligado? Ele é um status morto que infelizmente veio, mas eu paguei mais barato por conta disso. No nosso capacete, a gente tá fazendo uma coisa interessante. Ele tem que ter Evasion Rating, ele tem que ter Energy Shield. A gente tá colocando Energy Shield, Evasion Rating, Increased Evasion, Energy Shield, Maximum Energy Shield, Cold Resistance para capar a resistência de Cold. Aquele último implícito ali, aquele último coisinha final é inútil, não serve de nada, né? 10% Increased Stone e Block Recover, só que eu paguei mais barato no capacete por conta dele ali. E uma coisa bem importante é a chance de Suppress Spell Damage. Eu ainda não tenho 100% de Suppress Spell Damage, vocês vão ver aqui. Eu tenho 73%, né? Então sempre que eu tomo uma Spell Damage, sempre que eu tomo dano de uma spell, eu tenho 73% de ignorar 50% desse dano, tá ligado? Isso é bem maneiro, isso é bem bom, uma camada defensiva que toda e qualquer build quer ter nesse jogo. É bem difícil de criar ela, porque o ideal é você ter 100% de suppress spell damage, então você vai tomar menos dano de todas as spells do jogo, tá ligado? 50% a menos de dano. Isso é muita coisa, ainda mais se você levar em conta, por exemplo, que a gente tem o Arcane Cloak, que vai fazer com que a gente tome 75% a menos de dano, vai ser jogado naquele nosso escudo. Então você vai vendo que vai se criando aí uma camada defensiva bem maneira. Temos aqui uma armadurinha que tem 17% de Suppress Spell Damage, eu queria que tivesse 20, mas 20 é o máximo, aí fica bem caro. 19 é o máximo, na verdade. Queria que tivesse 19, mas já sobe bastante aí o preço. A gente tem Evasion Rate, também tem que ter Evasion Rate. Energy Shield 300 não é tipo o ideal, eu queria que tivesse mais, mas tudo bem, tá ligado? Tá tudo ótimo. A gente tá aumentando mana, Cold Resistance pra capar, e ali o último implícito é um bagulho morto ali, não serve de nada, Stone Block Recover, mas tudo bem, tá ali. Fora isso, a gente tem o primeiro ali, o explícito, né, que fala que 10% do dano físico de hits é tomado como Fire Damage. Isso é interessante porque Fire Damage, 100% das builds aí vão tancar mais Fire Damage do que Physical Damage, sabe? Já que Physical Damage você sempre vai tomar ele seco na sua camada defensiva principal, então vai ser Energy Shield, armadura, Evasion, alguma coisa assim. Enquanto que o Fire Resistance, ele vai passar por essas camadas defensivas e ainda vai passar pela camada defensiva de resistência. Então é bem legal que a gente tem esse primeiro explícito aí. E tem o de baixo ali que Flask ganha charge a cada 3 segundos. É legal, mas não é essencial não, mas eu acho que vem junto esses dois, então tudo sob controle. A nossa bota também é Evasion Rate, tá dando Cause Resistance, Inteligência, Evasion Energy Shield, máximo de mana, Fire Resistance, Cause Resistance, e tá aumentando em 18% o nosso Movement Speed, o que é a única coisa ruim dela. Eu queria que fosse 30%, mas, bom, eu paguei mais barato nela por conta disso. Fora isso, a gente ganha 100% de chance de Avoid Being Shielded, que é muito bom, porque se você ficar Shielded nessa build, você vai começar a castar Frostbolt mais lento, você vai começar a fazer todo o bagulho de cast mais lentamente, e isso é extremamente ruim. Bom, por último, mas não menos importante, a gente tem as nossas gloves, as nossas luvas, que também tem Evasion Rate, vai nos dar em máximo Energy Shield, Cold Lightning Resistance, chance de dar sap nos inimigos quando em áreas chiladas, aumento de Lightning Damage em áreas chiladas, em áreas geladas, tá ligado? Eu não sei como traduzir chile em áreas, mas nessas áreas que estão com efeito de gelo. E 20% de aumento de dano de ailments que não dão dano, e adivinha só, 20% de efeito em ailments que não dão dano, e o efeito de gelo no geral é um efeito que não dá dano, se eu não me engano. Então a gente vai ter mais efeito aí, coisa linda, e isso daqui tá aumentando o nosso dano nesses efeitos propriamente dito, porque o nosso efeito de gelo em Vortex of Projection, ele tá castando dano de choque, a gente aumenta o dano de choque baseado no nosso efeito de gelo, e aumenta o efeito de gelo, que é um efeito que não dá dano, só que isso aumenta o nosso dano porque a gente tá dando dano de choque. Que loucura, que loucura. Bom,
Mas mais importante, como os 4 itens aqui tem Evasion Rating, se a gente apertar P, essa daqui é a nossa build, ainda não está pronta, mas se a gente vier aqui para baixo, a gente tem esse ponto aqui, Evasion Mastery, que nos dá mais 15% de chance de suppress spell damage se o Helmet, Body Armor, Gloves e Boots, né, se o capacete, a armadura, as luvas e as botas, todos tiverem Evasion Rate, e eles têm. Então a gente tá ganhando mais 15% de chance de suppress spell damage. Se tirarmos aqui uma botinha, a gente aperta o nosso C, e a nossa chance de suppress spell damage vai para 58%, sendo que a bota não dá nada de suppress spell damage, infelizmente, por enquanto, ok? Mas, se a gente coloca de volta, vem para 7%. Nossa, que coisa linda, que coisa magnífica, não é mesmo? Bom, agora vamos para a árvore. Na verdade, não, né? Na verdade, temos nossas joias para falar sobre a coisa ali. Bom, aqui a gente tem 2 anéis que estão existindo simplesmente para trocar resistência elemental. Então, Cold Resistance, Elemental Resistance, tá ligado? Tá dando 1 a 27 Lightning Damage, isso não é nada. Tá dando 55 de vida, que é interessante, mas também pouca coisa. Esse outro anel tá pior ainda, dá Lightning Resistance, Elemental Resistance, Fire Resistance, 53 de vida, e aí tem 2 atributos mortos ali, basicamente. Esse belt tá legal, esse belt tá maneiro, ele tá dando vida, Armor, que é status morto, mas tudo bem. Tá dando máximo de vida, máximo de mana, que também é EHP, né? É vida efetiva, já que a nossa mana vira muita resistência, vira muita coisa, né? Vira dano, enfim, vocês entenderam. Tá dando 36% de Lightning Resistance, 33% de Chaos Resistance, 13% de Lightning Resistance e Chaos Resistance. Então, esse belt aqui tá ajudando bastante a gente. Meu Deus, dá pra nada. Mas tá aqui. O bom é que a gente pode tirar aqui esse anel e esse anel aqui sem muitas preocupações, já que o belt tá fazendo muita coisa, né? A gente vai ter que trocar esse belt também. Então as joias estão complicadas, joias é um bagulho complicado em Path of Exile, eu sempre acabo bricando elas, tá ligado? E a gente tem um Atiziris Foible aqui, que é o nosso amuleto, que ele faz o seguinte, ele tá alocando Mind Drink, eu já comprei ele assim, o que me deixou muito feliz. Tá dando 27% de aumento de regeneration de mana, né? Então a gente aumenta bastante a nossa mana regeneration. Os itens, as gemas e itens tem menos 25% de requerimento de atributo, que ajuda bastante a nossa build, querendo ou não, se a gente for colocar um item de força ou destreza e afins, enfim, tá ali. O mais interessante mesmo é 95% de mana regeneration rate, mais os 27% de explícito, 16% de máximo de mana e 100 de máximo. Ou seja, como eu falei, tá aumentando a mana, se a gente tirar ele, a gente perde basicamente 1000 de mana, mais ainda, 1000 e uns quebrados de mana. Então, só esse amuleto tá aumentando dano, tá aumentando vida, tá aumentando bastante da camada defensiva dessas duas coisas, o que aumenta outras coisas, enfim, muito bom, muito absurdo. Muito absurdo, na verdade, não. É bom, é bem maneiro, dá pra jogar sem ele, mas ter ele é bem legal. E tá alocando aqui o Mind Drinker, que aumenta o máximo de mana e recover mana quando a gente mata inimigos, né? A gente recupera mana quando a gente mata inimigos. Bom, já que estamos aqui na nossa árvore de skills, vamos lá, né, velho? Vamos falar dessa coisinha linda. Bom, a gente vem aqui pra mana, né? Templar. A gente vai ter que sair daqui e vir aqui pra baixo e subir aqui. Então, uma árvore de skill bem insana, bem da hora. E o que a gente faz? A gente vem pra cá. Isso daqui é um atributo, Retribution, Retribution, um atributo que dá ali minions de increased damage, que não é muito interessante, mas tanto faz, porque tá dando força, inteligência, ataque, cast speed e aumento de dano. Então ele dá 5 coisas basicamente muito úteis a custo de um minions de increased damage. E a gente desce pra um lugar meio de vida e força, tá ligado? Ó, increased armor, increased energy shield, regenera vida, força, aqui máximo de mana, reduz o custo de skills. Só que essa força que a gente tá pegando aqui a gente também pega força e inteligência, e aqui a gente tem elemental resistance e chance to freeze e choque, que são duas coisas que a gente faz, mas a força que a gente tá pegando aqui não é sempre muito inútil. Por quê? Porque a gente pega Iron Will aqui embaixo, né, lá depois de um tempo a gente vai pegar, que faz o quê? Ele faz com que o bônus de dano de força seja aplicado para spells também. Então, quando a gente aumenta a força, a gente ganha um bônus de dano em cima dessa força, né? Ali, ó. 1% de melee physical damage a cada 5 de força. Esse melee physical damage está sendo aplicado para spell damage também, tá ligado?
O inteligência ele dá energy shield e destreza dá evasão. Então a gente não tem atributos mortos aqui. Depois a gente sobe aqui para pegar Mind Over Matter, que é muito bom, faz com que 40% do dano é tomado na vida, é tomado na mana antes da vida. Mano, não preciso nem dizer nada, né? Isso daqui é um absurdo, já que a gente tem 7.744 de mana, sem dizer na nossa ascendência, que faz com que nós tenhamos aqui Divine Guidance, né? O guia divino, que aumenta a nossa mana em 30% e 10% do dano é tomado na mana antes da vida. Ou seja, 50% de todo o dano que a gente toma é tomado na mana antes da vida. E você lembra que eventualmente a gente vai capar Suppress Spell Chance to Suppress Spell Damage, e aí 50% do dano vai ser reduzido. Então a gente vai tomar só 50% do dano, e desse 50% vai ser tomado na mana antes da vida. E você lembra que geralmente a gente tá com o Arcane Cloak ativo, e o Arcane Cloak toma 75% do dano antes da vida. Mano, essa build é tanque. Essa build é tanque. Bom, a gente continua aqui, pega mais Spell Damage, pega mais coisa de Energy Shield, pega Mana Regeneration, muitas coisas que vocês estão vendo aqui é Cast Speed, Mana, Vida, Cast Speed, Mana, Regeneration. Então, tipo, é tudo Mana, é tudo coisa. Instability é pra um máximo Power Charges. Enfim, a gente vai pegando esses pontinhos assim, de mana, muita coisa de mana, bastante. Aqui coisa de dano elemental. Elemental Mastery, que é aquele ponto que eu gosto muito, que faz com que 15% de chance de tratar a resistência elemental do inimigo como valores invertidos. Então, eles têm 15% de chance sempre que bate no inimigo, se ele tem 75% de resistência, aí ele vai estar com menos 75% de resistência, o que é bem maneiro. A gente desce pra cá, pega mais mana regen, mais vida, vem pra cá, blá blá blá. Mais mana, mais vida, Evasion Rate, Armor, ppp, popó. E aqui a gente pega um Delight Meaning. Isso aqui custou acho que 50 caos. Faz com que a gente tenha duração reduzida de Ignite, do efeito Ignite no nosso personagem. E as passivas, as skills passivas dessa área inteira aqui nos dão 5% a mais de máximo de mana. O que é muito bom, porque isso aumenta o nosso dano, tá ligado? Então tudo aqui tá dando mais 5% de máximo de mana, né? E aqui a gente pega esse Mage Bane, que é um absurdo, é muito bom, faz com que destreza não nos dê mais Evasion Rating, por isso que nosso Evasion Rating não é tão alto como poderia ser, né? O Evasion Rating aqui tá em 17.000, a gente tem 67% de chances, poderia ser muito maior, isso com Grace ativo, né? Acabou de desativar aqui. Enfim, a destreza não tá nos dando mais evasion, mas o que acontece? A gente ganha 1% de chance to suppress spell damage para cada 15 de destreza. Isso faz com que a gente consiga, só desse Mage Bane, uns possivelmente 14%. Tá ligado? Baseado em toda a destreza que a gente tem aqui, 14, 13% de chance de suppress spell damage, que ajuda muito no futuro a gente a capar a chance de suppress spell damage. E caso você tenha dificuldade para capar a chance de suppress spell damage, você pode tacar item com destreza na build, coisa do tipo, tá ligado? Que possivelmente é o que eu vou fazer. E bom, a gente pega esses reflexos aqui e Evasion e Spell Suppression para ter mais chance de capar a nossa chance de suppress spell damage. Aqui em cima, a gente pega Careful Planning, Viridian Geo, porque lá no level 60, depois que você terminar os atos, você vai ter bastante dificuldade com destreza. A gente joga essa joia aqui que faz com que todos os nossos small passivos de inteligência, então tá vendo? Inteligência, todos eles deem destreza ao invés de inteligência. E isso é muito bom aí pra gente conseguir ter a destreza que a gente precisa pra fazer tudo que a gente precisa, tá ligado? Porque a build brinca bastante com esses dois estados, tanto inteligência quanto defesa. Inteligência porque inteligência dá máximo de mana e energy shield, e destreza porque a destreza tá nos dando suppress. Bom, aqui a gente pega dano de choque, pegamos também Elemental Overload. Isso aqui é um ponto que você vai pegar lá no finalzinho do guia do Peugeot e coisa do tipo. Por quê? Porque a gente brinca bastante com crítico de spell, né? E esse Elemental Overload, ele vai falar o seguinte, o crítico, ele não dá mais extra damage, mas quando as skills derem crítico, a gente vai dar pelos próximos 8 segundos 40% mais dano elemental. E hits, e ailments, e tudo.
tá ligado? Então aumenta muito o nosso dano baseado em crítico, só que o crítico não vai dar aquele extra damage absurdo que a gente dá. Ele vai aumentar o nosso dano pelos próximos 8 segundos em 40%. A gente continua pegando essas coisinhas assim, tá ligado? A Energy Shield, mana, isso aqui tudo é muito útil pra build, sobe, pega mais inteligência. Aqui a gente pega a chance de Arcane Surge quando mata o inimigo. Eu nem sei se isso é tão necessário assim, já que a gente tem tipo Arcane Surge aqui, tá ligado? E de 4 em 4 segundos. O Arcane Surge ele dura 4 segundos. De 4 em 4 segundos o Arcane Cloak ele acontece. E aí o Arcane Cloak acontecendo ele vai castar o Arcane Surge. Então eu acho que isso nem tem tanta necessidade. Mas a gente aumenta o efeito do Arcane Surge para cada 200 de mana que a gente gastou recentemente até o máximo de 80%. 200 de mana não é nada, tá ligado? Porque só o nosso Arcane Cloak já gasta pelo menos aí, tipo, 5.000 de mana, tá ligado? Então esses 50% vão estar sempre up, então a gente tá aumentando o efeito do Arcane Surge em 50% básica o tempo inteiro. Então esse ponto é bom por conta disso aí. A gente pega também um Prodigal Perfection aqui, que faz com que a gente aumente o máximo de mana e 2% de aumento de Spell Damage para cada 100 de máximo de mana. Bom, vocês imaginam que aí a gente tem um Spell Damage absurdo, isso aqui é até o máximo de 40%, não tenho dúvida, esse máximo já foi batido há muito tempo, tá ligado? Então a gente tá 40% a mais de Spell Damage, né, por conta dessa mana a mais que a gente ganha em tudo que a gente faz, nos nossos itens e na nossa tree, etc. Então, é basicamente isso daí. A gente vem com uma cluster aqui também, a cluster tá aumentando o quê? O nosso Lightning Damage, tá adicionando Scintillating Idea e Widespread Destruction, fora a Mana Regeneration Rate. O único ruim dessa deal aqui é que ela é 9 passivas. Isso faz com que a gente perca 3 pontos de skill, né? O menor número de cluster com passivas que você pode tirar dessa maior, né? É 8 passivas. Quando você tem 8 passivas, você basicamente consegue pegar esses pontos bem mais rápidos e você deixa aqui no meio sem pegar. Então você economiza 3 pontos de skill, o que é muita coisa, então sim, eu vou ter que trocar eventualmente essa cluster, mas ela tá quebrando um galho, tá ligado? Um bom galho, inclusive. Então todas essas passivas menores, ela tá dando Lightning Damage e Mana Regeneration. Scintillation ID aumenta nosso máximo de mana e dano penetrando Lightning Resistance. E o Widespread Destruction aumenta a área de efeito e aumenta o dano elemental também. Para isso a gente usa 2 joias aqui, sim, a gente podia usar clusters, mas aí porra, vai gastar muito ponto só nas clusters, não vale tanto a pena. Aqui a gente vem com uma joia, que faz com que o dano penetre Lightning Resistance, aumenta o cast speed com Cold Skills, todas as nossas skills são Cold Skills, máximo de mana, Cold Lightning Resistance e menos duração de bleed. Isso daqui é status morto, entre muitas aspas, é bom, porque menos durante o bleed é interessante, mas não tinha necessidade de estar aqui, é só para pagar mais barato mesmo na joia. Aqui a gente faz basicamente a mesma coisa, 5% de cast speed com Cold Skills, todas as nossas skills são de gelo, máximo de mana, Shock Duration nos inimigos e Chance to Shock também interessante. Essa aqui não tem basicamente nenhum ponto morto. Foram bem baratinhas todas essas joias, mas assim, você vê, né? Eu peguei uma de 9 passive skills aqui, perdi 3 pontinhos e gastei bem menos, então eu evitei gastar dinheiro, porque a maior parte do jogo eu não tive dinheiro, tá ligado? E fica assim a nossa tree. Na nossa ascendência, como eu falei, a gente pega Guia Divino aqui, que é uma layer defensiva muito boa, é uma layer ofensiva muito boa também, porque aumenta em 30% o máximo de mana. Depois a gente pega o Santuário do Pensamento, faz com que a gente ganhe 20% do máximo de mana como extra maximum Energy Shield. Então a gente tá aumentando o nosso Energy Shield baseado na nossa mana máxima, que é muito bom. E a gente ganha 1% de Increase Area Effect para cada 50 de mana não reservada. Ou seja, para cada mana não reservada, a gente não tem nada de mana não reservada, que a gente tem 7.744 de mana e nada está reservado, a gente aumenta em 1% a área de efeito das nossas skills, fazendo com que isso daqui, só esse ponto, nos dê um aumento de 100% de área de efeito de skill, velho. Muito absurdo, tá? E a gente ganha um regen de 1% de mana por segundo, o que é muito bom também. Por último, mas não menos importante, Arcane Surge garante 20% mais dano de spell para nós. E a gente ganha Arcane Surge quando o nosso totem bate no inimigo com uma spell.
Ou seja, foda-se, né? A gente só tá pegando isso aqui mesmo porque o Arcane Surge ganha 20% a mais de dano aí com o Arcane Blessing. E aí fica assim a nossa tri, né? Uma tri muito baseada em mana e ainda falta um bagulhinho aqui, né? Que vai fazer com que nossos... Vai ser uma área bem pequena que ele vai pegar mais ou menos isso aqui, assim, tá ligado? E ele vai fazer com que passivas pequenas não dê nada, então a gente não vai ter essa live regen, a gente não vai ter essa força e coisa do tipo, só que ele vai pegar todas as passivas aqui que a gente não pegou da área, tá ligado? E aí vai dar bastante coisa, vai dar mana, artifact, vai dar muita coisa. Só que é caro, são 2 divines, então eventualmente eu vou pegar, tá ligado? Bom, como vocês podem ver, é uma build bem simples, tá ligado? O conceito dela é simples, só que ela vai se entrelaçando, ela vai lupando coisa nela mesma que foi meio complicadinho de entender e foi bem divertido fazer essa build por conta disso, porque eu senti que, pô, eu peguei o jeito do jogo, tá ligado? Eu como jogar Perfect. E foi bem de boa fazer a build e seguir pra frente, tá ligado? Bom, vamos dar uma jogadinha aqui com ela, né? Tem meu mercenário também, é verdade, eu tenho que mostrar o mercenário. A gente usa Clarity aqui, a gente não upa Clarity. Bom, esse aqui é meu mercenário. Eu tenho 2 aqui, mas só esse aqui importa. É um mercenário de força, destreza e inteligência, o que é muito bom. Esse é o melhor tipo de mercenário que você pode ter, porque você consegue equipar qualquer item nele. Ele tem Elemental Weakness, então o que é absurdo, vocês podem imaginar, já que a gente dá 2 tipos de dano elemental. Tem Flame Wall, barragem, Greater Kinetic Blast, então ele dá dano elemental também. E Spitting Cry, que é um grito que vai tauntar inimigos e vai aumentar o dano. E o regen de mana dos aliados, ou seja, de nós. Fora isso, eu coloquei nele essa máscara aqui, que faz com que tanto o meu mercenário quanto eu, né, os aliados próximos ganhem 50% a mais de dano. Coloquei esse escudo, faz com que ele dê escorte nos inimigos sempre que os inimigos estão próximos, e escorte faz com que os inimigos tomem mais dano, se eu não me engano é isso, ou deem mais dano, agora eu não lembro, meu Deus. Mas enfim, é um buff pra nós, esse escorte. Então sempre que ele bloqueia o inimigo, um ataque inimigo, ele vai estar dando escort nesses inimigos. Coloquei um Doedras Demon aqui porque eu tava usando uma Curse, só que eu não tô usando mais Curse, então talvez eu tire ele daqui, não sei, mas é pra adicionar uma Curse adicional. Então eu adicionava uma Curse e ele dava Elemental Weakness, o inimigo ficava Double Cursed e aí o dano era grotescamente aumentado. E um Kaon's Binding também, que faz com que 25% do dano que a gente toma seja convertido para dano de fogo. E como eu falei, dano elemental é mais tancável do que dano físico. Então é interessante por isso aí. Fora isso, os outros itens são para capar a resistência dele, coisa do tipo. Então, tipo, o nosso mercenário tá sendo uma ajuda muito boa e muito legal, tá ligado? Eu gostei dos mercenários. Eles são bem dead, assim, tipo, eles matam forte mesmo. Você tem que tomar um cuidado maneiro quando você for lutar com eles. Mas eu gostei, eles ajudam bastante. Você tem que achar, não é fácil você achar um mercenário bom, né? Então esse daqui eu fui achar há pouco tempo atrás, assim. Então a maior parte do jogo eu joguei sem mercenário, tá ligado? E você tem um debuff por jogar com mercenário, né? Os inimigos eles ficam mais fortes, simplesmente por você estar com mercenário. Só que como minha build é tanque, o mercenário ele me ajuda a tancar bem mais, eu gostei por conta disso, tá ligado? Mano, vamos fazer um mapa mais complicadinho pra eu mostrar pra vocês melhor como é jogar com essa build aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó, Carabe of Blossom. Tô farmando Harvest, a gente dropa de vez em quando Sacred Blossom. E Sacred Blossom é basicamente o boss da Harvest. Então vamos matar esse boss aí pra eu mostrar como é. Espero que eu tenha dano pra matar esse boss. Eu não sei não se eu vou ter, tá ligado? Mas é isso. Não é o boss mais difícil do PoE, né? Mas você tem que ter aí uma layer defensante, um bagulhinho assim. Ó, o dano vai entrando, tá ligado? Eu não tomo dano, basicamente. Não é que eu não tome dano, né? É que o escudo aqui tá funcionando maravilhosamente bem. Mas você vê, é isso aqui. Contra boss é até mais de boa do que contra inimigo, assim. O que pode ferrar essa build mesmo é você tomar um congelamento, é você rodar um mapa com reflect. Então tem um reject certinho que eu rodo. Vou deixar aí na descrição, inclusive. Tem todo o regex correto pra você jogar com a build, porque realmente, ó lá, ela me congelou, tá vendo? Isso daí é dead pra caralho, assim. Você não pode ficar congelado, você não tem muitas formas de lidar com isso. Muitas não, você não tem forma de lidar com isso. O máximo que você pode fazer mesmo é você ter aí os frascos, tá ligado? Decentes pra lidar com esse tipo de coisa.
E no meu caso, meus frascos não estão decentes. Eu tenho um problema com frasco, eu esqueço que eu tenho que deixar eles bons, tá ligado? Então meus frascos estão cocô, e eles vão ficar um cocô por um tempinho. Tipo, eles estão level 20, tá ligado? Peguei uns frascos level 20, assim, buildei bem qualquer coisa, e ficou uma merda. Mas eu vou pegar uns frascos bons ainda. Ainda tem coisa pra fazer na build, tá ligado? Esse é o ponto. Bom, e aí a gente consegue fazer bem de boa o boss. Você vê que não é um dano colossal, né? Não é aquela build explosiva absurda. Mas você tem um tanque decente. Então é um dano decente, não é um dano absurdamente alto, também não é um dano absurdamente baixo. Só que você tem um tanque decente também. Então é uma build mediana, muito boa, que eu gostei bastante de jogar com. Eu gostei bastante de fazer. Olha você, né? Aí, foi. Bom, pegamos o Greater Crown, não deve servir de nada. Tá custando alguma coisa? Tá horrível o overlay, tá pra ver preço, tá custando uma calça. É isso. E pegamos também o nosso querido Sacred Crystallized Life Force, né? Cada Sacred coisa custando quanto? Ó, Sacred Blossom custa quanto? Ah, não dá pra vender aqui, né? É, não dá pra vender Sacred Blossom aqui. Sacred Blossom tá custando 23 caos, enquanto que o Sacred Crystallize tá custando 30, 33, 35, né? Então se você faz aí pra ganhar 10 caos, mas não sei se vale a pena, tá? Talvez valha, talvez valha. O bom é que você tem outros drops que pode vir aí. Talvez, sei lá, uma Divine, se Deus quiser. Enfim, é isso, mano. Essa é a build. Não é a build mais absurda que vocês verão na vida de vocês, né? Mas é uma build legal. É uma build muito gostosinha de jogar, que ela não dá um dano ridiculamente alto, mas dá um dano gostoso, tá ligado? O POB que eu tô seguindo chega em 18 milhões, eu tô dando atualmente 8 milhões por volta disso aí, então tem mais 10 milhões aí pra gente progredir, tá ligado? E tanca muito bem, obrigado. Com 130, eu acho, de HP, então, nossa, é muito tanque, é muito bom. É uma build legal, eu gostei de fazer, gostei de jogar com ela. E eu vou continuar com ela por um tempinho, tá? Eu nem sei se eu vou fazer uma segunda build, mas se eu for fazer vai ser um bagulho insano aí, tá ligado? Aí eu trago pra vocês novamente. Mas é isso aí. Uma última dica, se você for vender Sacred Blossom, né? Ah, tô farmando no Harvest, porque eu sou seu fã, né? Se você for vender Sacred Blossom, vende 1 por 1, não vende 5, tá ligado? Por um preço baixo, porque isso diminui o preço de mercado. Você tá vendo aqui, cara, estão vendo 25, 25, 25, 25. Esse pessoal que tá colocando 25, eles são bobos. Coloca 30, tá ligado? Coloca 30 e deixa vender. Eventualmente vende, porque esses de 25 vão vender e aí vai sobrar só o de 30, né? Mas coloca preço de mercado e coloca 1 por 1. Vende um, depois coloca outro, depois coloca outro, depois coloca outro. Porque não faz igual eu tô fazendo aqui, ó, tá ligado? Mas eu tô fazendo isso aqui pra tirar isso aqui do meu inventário mesmo. Se não vender, eu vou só atacar pro Faustus aqui. Tchau, obrigado, né? Mas coloca 1 por 1, senão você desce o preço de mercado do item. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do seu vídeo. Se eu fizer outra build, eu trago de volta. Mas, por enquanto é isso aí. Valeu, falou, tchau.